Será que as ações do Bradesco vão deixar muitos ricos? E se sim, como, né? Quanto que você precisaria investir em ações do Bradesco para que ela gere uma renda passiva muito alta lá na frente? E se isso faz sentido agora que a empresa vem caindo mais de 25% desde o início desse ano? Bom, o fato é que enquanto tem gente achando que comprar ações do Bradesco é uma verdadeira armadilha, tem gente muito grande como o Luiz Barsi comprando suas ações. Mas aí nesse contexto todo, será que dá mesmo para ficar rico com um BBDC4? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E eu quero começar trazendo um contexto sobre as ações do Bradesco. O fato é que as coisas lá no Bradesco, elas não andam muito bem recentemente, né? E não à toa as ações vêm caindo bastante. Nos resultados mais recentes, o lucro recorrente caiu pouco mais de 1% no comparativo anual. Só que apesar dessa queda ser pouca, no último trimestre de 2023, o banco ficou com um lucro 37% abaixo do mesmo período no ano anterior. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo em recuperação, o Bradesco ele tem enfrentado dificuldades para se manter saudável financeiramente. Como forma de impulsionar esses resultados e gradualmente voltar a ter bons números, o Bradesco destacou no seu resultado do primeiro trimestre alguns pontos positivos e eu vou passar aqui por esses pontos de destaque e depois trazer outras provocações sobre o momento atual de Bradesco para depois te mostrar, né, quantas ações você precisaria ter para que Bradesco te deixe rico. Bom, o primeiro ponto aqui eu quero destacar na melhora da PDD, né, na linha de provisão para devedores duvidosos. Essa é aquela quantia que o banco calcula ser necessária para suprir calotes em potenciais de clientes que estão inadimplentes. Enquanto no ano passado inteiro o índice de PDD do Bradesco não baixou dos 4, no início desse ano esse múltiplo foi para 3,5. Em valores, isso representa uma queda de 17% no comparativo anual, de 9,5 bi para 7,8 bi em provisionamentos, e no comparativo trimestral uma queda de 25%, de 10 para 7 bilhões. Significa que 2 bilhões de reais foram liberados dessa conta. E se o banco deu 4,2 bilhões de lucro, esse valor de 2 bilhões foi bastante relevante no todo. Só que não foi só isso, tá? Por outro lado, as despesas operacionais do banco caíram cerca de 10% do último trimestre para cá, o que mostra uma tentativa da empresa de ficar mais eficiente. Assim como o índice de inadimplência para devedores de acima de 90 dias, que também caiu consideravelmente após ter sido atingido um pico lá em julho de 2023. Por fim, talvez o destaque desses resultados teve o bom desempenho no segmento de seguros do Bradesco. E por que eu quero trazer um destaque para isso? Porque no comparativo anual, o lucro líquido desse segmento foi 10% maior. E para ser mais preciso, foram 2 bilhões em lucro líquido somente na operação de seguros do Bradesco. Se tu prestou atenção no lucro líquido total do banco, né, de 4,2 bilhões, vai perceber que o lucro da área de seguros foi praticamente metade do todo. O que significa dizer que hoje a parte de seguros é muito grande no Bradesco e de certa forma o Bradesco depende da área de seguros para ficar bem rentável. E tem um detalhe aqui que possivelmente essa área vai sofrer bastante por conta da tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, coisas que ainda não estão nos resultados do banco. Bom, dito isso, será aí que mesmo nesse cenário dá para ficar rico com o Bradesco? Essa pergunta que o pessoal mandou fazer, falou que as pessoas vão clicar mais no título, né? Eu quero trazer um exemplo real de um seguidor que chegou numa sessão de consultoria de investimentos gratuitas aqui do Clube do Valor, teve sua carteira analisada por um especialista do Clube do Valor, a gente viu que ele tinha 6% da carteira de ações dele em ações do Bradesco. O que assim não é um valor absurdo, mas é uma fatia considerável, até por conta do fato dessa carteira estar muito desequilibrada. Tinha 6% numa ação, 1% em outra, 15% numa terceira ação. E esse investidor estava bem inseguro se ele estava seguindo as estratégias certas, se ele estava tomando as decisões corretas de quais ações comprar, de quando comprar e quando vender uma ação. Sabe qual era o grande problema desse cara? É que ele chegou na reunião aqui, na nossa consultoria, e sequer sabia responder por que 6% em Bradesco, por que um valor maior em Petrobras. Enfim, esse cara só ia comprando ativos com base no que ele via na internet, no que ele ouvia no trabalho. Ele não conseguia explicar um racional por trás, uma estratégia por trás. Uma situação que é muito comum, talvez mais comum do que você imagine, né? A maioria dos investidores, eles não tem clareza sobre como selecionar uma ação. Tá tudo bem, né? Talvez você esteja aqui assistindo esse vídeo justamente para ter mais clareza. Se é o caso, tá? Assim como esse seguidor, você precisa de ajuda para conseguir investir com estratégia, montar uma boa alocação de ativos e comprar ativos que realmente façam sentido para a tua carteira e para os teus objetivos financeiros. Aí, se você quer ter uma carteira otimizada na relação de risco e retorno para te trazer a tranquilidade financeira, para que você consiga com isso, sei lá, conseguir pagar a faculdade de teus filhos, viajar mais com a tua família, conquistar a liberdade financeira, então eu queria te convidar para uma sessão de consultoria de investimentos gratuita com um consultor certificado aqui do Clube do Valor,
como fez esse inscrito aqui que tinha 6% de peso em ações do Bradesco. Para a semana que vem a gente tem algumas vagas abertas ainda na agenda dos nossos especialistas para consultoria, são poucas, tá? Então você tem que apertar aqui no primeiro link na descrição ou no botão que vai aparecer aqui, preencher um rápido formulário que a gente vai analisar as suas respostas e entrar em contato contigo, com um detalhe, né? Ligando de um DDD que é o mesmo do teu estado. Então, se você receber uma ligação lá no número desconhecido, depois de apertar no primeiro link aqui na descrição, pode ficar tranquilo que possivelmente vai ser alguém aqui do Clube do Valor. Como é que o Bradesco vai te deixar rico? Esse cara aqui que tem 6% de ações do Bradesco, ele vai ficar rico com essa ação? E se não, quanto que ele precisaria comprar de ações do Bradesco para aí sim ter um nível de liberdade financeira bem bom? Vamos começar olhando para o dividend yield de Bradesco, que deu um salto de 2022 para cá. Nesse mesmo período, a ação do Bradesco manteve um payout acima dos 70%. Então não foi um aumento de payout de forma desordenada, o que é um bom indicador. Ele está distribuindo ali 70% do lucro e isso está gerando um dividend yield bem interessante. Além disso, outros indicadores importantes que você vê na tela agora, que eu tirei aqui da nossa planilha inteligente de seleção de ações do Clube do Valor, que por sinal você pode baixar de forma gratuita aqui no segundo link na descrição. Neles a gente consegue ver um ROI baixo para o segmento, tá bem abaixo da taxa Selic e abaixo de outros bancos, como o Banco do Brasil e Itaú. Uma margem igualmente baixa e no momento da gravação desse vídeo, um dividend yield de cerca de 8,15% nos últimos 12 meses. Refletem aí a dificuldade que o Bradesco está tendo recentemente, que está no preço da ação. Só que se você me acompanha aqui há bastante tempo, você sabe que para dividendos, a gente aqui no Clube do Valor, a gente não olha para o dividend yield do último ano, mas sim para a consistência no pagamento de dividendos e também para o yield médio dos últimos 3 anos, seguindo esses critérios aqui que estão na tela, que é o que formam o que a gente chama de máquina de dividendos, nossa estratégia totalmente matemática de seleção de ações de dividendos. Por usarmos fatores quantitativos, a gente se sente muito mais seguro em tomar decisões, até porque a gente conseguiu rodar uma simulação de como teria sido no passado uma carteira com esses critérios. E a simulação trouxe um resultado muito bom que está na tela agora. Um ponto importante, tá, que essas carteiras da máquina de dividendos são carteiras de 10 ações, não de apenas uma. E se você quiser conhecer a maioria dessas ações no mês atual, as que passam na máquina de dividendos, e também aprender os critérios usados por trás dessa estratégia, entender como e por que ela funciona, então eu vou colocar mais um card, mais um bônus gratuito, um PDF explicando essa estratégia e que vai estar também aqui no terceiro link na descrição para você conhecer melhor essa estratégia. E a pergunta que fica é, será que nesse ranking Bradesco está entre as melhores ranqueadas? Bom, eu vou te responder isso depois de eu simular, né, o quanto você precisaria de Bradesco para essas ações te deixarem rico, né, que acho que é o título desse vídeo. Por ação, BBDC4 paga uma média de R$ 1,02 de dividendo nos últimos 12 meses e nos últimos 3 anos essa média foi de R$ 1,16 por ação. Vou começar aqui com a posição em carteira que um inscrito que fez nossa consultoria tinha em BBDC4, tá? R$ 5.000 em ações do Bradesco, que fez esse cara receber uma média de R$ 500 ao ano com esse papel e não precisa ser um gênio das finanças para entender que isso aqui não vai enriquecer ele, pelo menos não de forma alguma no curto prazo. Essas ações teriam que se multiplicar por muitas vezes, mantendo esse dividend yield para o cara ter uma vida muito tranquila. Agora vamos imaginar que no ano você deseja receber, sei lá, 10 mil por mês com ações do Bradesco. Você não estaria rico, mas ainda assim você teria que acumular quantidade de ações o suficiente para receber R$120 mil por ano de dividendo. E com o yield aí do Bradesco, você precisaria de 1,2 milhão de reais. Mas calma, não toma isso aqui como garantia, tá? Presta atenção que no final dessas simulações eu quero trazer um aviso muito importante sobre essa ideia de enriquecer com uma ação. Beleza, com mais ou menos 1 milhão investido, você consegue mais ou menos 10 mil por mês se as premissas se manterem iguais. Agora, para aumentar a régua, né, e pensar, pô, numa vida mais tranquila, 30 mil reais por mês de renda passiva com ações do Bradesco. Bom, nesse caso você precisaria de 360 mil no ano, né, de dividendos, dividido por 12 dá 30 mil por mês, e precisaria de cerca de 3.800.000 reais em ações do Bradesco. Agora, se você quiser receber 1 milhão em um ano de dividendos só com ações do Bradesco, aí sim ficar rico só com ações do Bradesco, uma vida muito confortável por conta destas ações, no cálculo que a gente descobre é que serão necessários cerca de 10 milhões de reais investidos apenas em Bradesco para receber 1 milhão de reais no ano. Detalhe seguindo as premissas constantes. Mas qual a dificuldade aqui? É saber se realmente o Bradesco é o melhor investimento durante esse tempo inteiro. E deixa eu te falar a real, tá? Esse negócio de ação X vai te enriquecer é balela para mim. Isso aqui não faz nenhum sentido.
Assim, eu tive que usar esse título, tive que colocar isso aqui, porque eu vi várias pessoas falando sobre isso na internet, e aí a minha equipe de marketing aqui achou que fosse uma ideia muito boa, né? As pessoas querem saber como ficar ricas com o Bradesco, Ramiro. Comente sobre isso. Isso vai dar mais clique e mais pessoas vão te ouvir falar. Agora, eu lamento te informar, só que investir em uma única ação é algo extremamente arriscado, que pode dar uma ruim danada. Isso aqui estou falando de todo o teu patrimônio. A gente não tem como prever o futuro. Além de rentabilidade, a gente tem que olhar para o risco. É extremamente arriscado ter uma carteira de apenas uma ação. Se acontece o que aconteceu agora com o Bradesco, você tem 10 milhões de reais antes de acontecer os problemas, agora você teria 7 milhões e meio. E as coisas podem piorar, as ações podem cair mais. Mas o Barsi acha ótimo. Cara, o Barsi é um grande investidor, mas algumas ações que ele compra caem. Assim, todo investidor compra ações que caem. Por isso, se você gosta da ideia de viver de dividendos investindo em ações, esquece essa ideia de focar em uma única ação e segue um caminho melhor, que é um caminho de diversificar. Se você gosta muito de estratégias de dividendos, segue uma estratégia que tenha pelo menos 10 ações na carteira. Como a máquina de dividendos, que no passado ela teria rendido 9,5% ao ano acima da inflação, né, entre dividendos mais retorno das ações. No total seria de inflação mais 9,4%. Então o cara que teria investido 1,2 milhões nessa carteira, em vez de ter investido 1,2 milhões em ações do Bradesco, esse cara aqui teria recebido cerca de 17 mil em proventos e teria visto seu patrimônio crescer bastante ao longo dessa jornada. Só nos últimos 10 anos esse cara teria transformado esse 1 milhão e 200 mil reais em mais de 5 milhões de reais, com muito menos risco do que investindo em apenas uma empresa. Seguindo a simulação, né, o cara que botou 10 milhões de reais numa carteira de ações, eu sei que é a minoria, mas tem gente aqui que me acompanha que tem muito dinheiro, se tivesse colocado na máquina de dividendos, estaria recebendo mais de 140 mil reais por mês em proventos e teria transformado esses 10 milhões em 44 milhões nos últimos 10 anos. E falando em máquina de dividendos, acho importante mostrar se Bradesco atualmente entraria nesse ranking, né, passando ali todos os critérios da máquina de dividendos, com um dividend yield médio de cerca de 9% nos últimos 3 anos, as ações do Bradesco elas ficam na 15ª colocação. Quer dizer, ela está bem posicionada, está melhor do que muitas ações, só que essa estratégia aqui de foco em dividendos, ela conta com 10 ações, então nesse momento a gente não compraria ações do Bradesco. Eu, se fosse o teu consultor, se você fosse cliente do Clube do Ouro, não te recomendaria ter ações do Bradesco por conta dos nossos critérios quantitativos. Então, se ações do Bradesco vão te deixar rico, a resposta é não. O que te deixa rico, na verdade, é uma boa estratégia que diversifica melhor o teu patrimônio, uma estratégia que te proteja do risco da ruína, de perder muito dinheiro e também tem um longo prazo pela frente, além de consistência em fazer aportes mensalmente, focar em aumentar sua renda e tudo mais. Bom, o fato é que se você sente que não tem estratégia ou está insatisfeito com a forma que você faz para selecionar ações, eu quero te lembrar que a gente está com vagas abertas para as nossas sessões gratuitas de consultoria de investimento. Se você quiser tentar conseguir uma dessas vagas abertas, aperta aqui nesse botão do lado, beleza? E para seguir aqui comigo no YouTube, eu vou deixar também aqui o link de um vídeo bem complementar a esse. Aperta aqui, seguimos essa conversa. Um grande abraço e até mais.